Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e dando sequência ao nosso projeto, hoje nós vamos estar montando o menu, né, que seria aqui a nossa logomarca, tá? E o menuzinho. Então, nós vamos deixar este cabeçalho, né, com a logomarca e o menu desta maneira aqui, deste modelo aqui. Ok? Lembrando que cada um pode fazer, né, as alterações de cores, fontes, imagens, de acordo com a seu gosto, tá certo? Antes da gente começar aqui, deixa eu abrir isso, ficar as duas telas, que daí já vai mostrando a visualização. Bom, antes da gente começar, né, necessariamente aqui com a estrutura do menu, ficou faltando eu colocar o link do CSS. Então, vou colocar aqui, o link rel, style sheet, e vou dar o caminho. Então, ele está dentro da minha pasta CSS, dentro de CSS, está ali o style.css. Ok. Agora, o meu documento HTML está linkado com o meu CSS. Lembrando da nossa aula passada, nós só havíamos colocado a fonte, né, a família de fonte que nós escolhemos, ok? Então, aqui certinho. Bom, agora, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos resetar o CSS. O que significa resetar, né? O reset do CSS. Para que vocês entendam, hoje nós temos, né, diversos navegadores e um dos principais problemas, né, que a gente tem com o desenvolvimento de websites responsivos é que cada um desses navegadores, eles podem ter diferentes valores, padrões, né, para as propriedades de espaçamento, tipo margem padding, desses elementos, né, as margens externas e as margens internas de cada elemento. Consequentemente, nós vamos ter resultados visuais diferentes para cada navegador, e isso acaba prejudicando a questão da responsividade. Para que a gente resolva isso, tá? Nós vamos usar algumas técnicas bem simples do CSS para que a gente zere esta formatação e que o navegador ele não atribua nenhuma margem, tá? Que fique valendo apenas aqui o que nós colocarmos para cada elemento do HTML, tá? Então, para que vocês vejam exatamente como que fica usando o reset e não usando, eu vou montar um exemplo aqui só para ficar bem claro visualmente para que vocês percebam esta diferença, tá? Então, eu vou fazer um exemplo simples, depois eu apago. Dentro aqui do body, eu vou colocar uma div simples, tá? E essa div, eu vou colocar um texto qualquer. Então, coloquei aqui. Por que não está aparecendo nada, só tem o texto, né? A div, ela tem essa caixa, né? Lembrando que o navegador, ele interpreta cada elemento que nós colocarmos aqui como um retângulo. Só que ele está invisível, ele não tem nenhuma marcação, então a gente não consegue enxergar. Para que fique bem visual, nós vamos aqui no CSS e vamos colocar alguns valores, tá? Para que a gente enxergue isso certinho, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou chamar a div, né, que eu criei. E aqui na div, o que eu vou colocar? Vou colocar primeiro, deixa eu colocar um tamanho, tá? Então, o comprimento, o width, vou colocar 200 pixels. E a altura, o height, também vou deixar
200 pixels. Opa, apertei o botão errado. Salvei, tá? Não está mostrando nada. Para que a gente enxergue esta caixa, eu vou colocar uma cor de fundo. Então, vou colocar aqui, ó, background color. E vou escolher aqui, vou colocar um azulzinho. Então, olha só. Criei uma div, tá? Que é essa caixa, com um elemento dentro. Dentro dessa caixa, eu posso colocar o que eu quiser. Pode ser texto, pode ser imagem, pode ser um vídeo, né? O que eu quiser dentro dessa caixa aqui, tá? Dentro dessa div. Então, coloquei um texto simples só para exemplificar aqui. Só que olha só, o que acontece quando eu coloquei esta div, tá? Tem esta margem aqui em cima, olha aqui, tá? Que o elemento ele não colou. Digamos que eu quisesse que esta div ficasse rente, né? Tanto aqui a parte do topo superior, quanto aqui a sua esquerda, tá? Então, a função do reset vai ser o quê? Fazer com que zere esses elementos e o navegador ele não coloque isso. Ele não vai, ele vai ignorar, né, e vai manter a minha formatação, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, dentro do operador do asterisco, eu vou colocar que eu quero a margem de todos os elementos do meu documento, 0, tá? E o padding, que é o espaçamento interno, também 0. Vou atualizar. Olha só, sumiu. Então, agora, o navegador ele entende que não é para colocar nenhuma medida, nenhuma margem, tanto externa quanto interna, tá? Então, zerou. Isso é resetar o nosso CSS. Quando eu coloquei aqui margem 0 e padding 0 dentro do asterisco, então significa o quê? Todos os elementos que eu inserir aqui no meu HTML, eles vão ser zerados. Ah, mas professora, eu posso fazer isso de forma individual, elemento a elemento, tag a tag? Posso. Só que concorda que vai ficar um trabalho bem maior, né? Vai dificultar aí o nosso trabalho. Então, facilita mais a gente deixar de forma geral e se precisar em alguma coisa específica, você também pode fazer para aquele elemento específico, ok? Bom, seguindo aqui, tá? Então, eu coloquei, eu zerei, né, a minha margem, então só para vocês terem esta visão, tá? Eu vou também trabalhar agora uma outra propriedade do CSS para evitar também um outro tipo de problema. E eu vou usar a própria div para exemplificar isso, tá? Para que fique bem visual aí, vocês consigam entender essa diferença, né, do uso ou não dessa propriedade, que é o box sizing, tá? Então, o que significa? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, então tem um texto, vou colocar aqui uma borda para este meu, afastar um pouquinho, uma borda para esta minha caixa, tá? Então, vou por aqui, border, vou colocar, para ficar bem visível, 4 pixels, sólida, tá? Então, vai ser uma borda sólida, e vou colocar aqui numa cor, deixa eu ver, bem, deixa eu ver aqui essa purple, para ficar bem destacado, tá? Então, olha só, ficou já esta bordinha. E agora, eu vou colocar um padding para esse meu elemento e vou colocar 10 pixels. Opa, tem uma aqui. Deu um espaçamento. Só que observem o que aconteceu. Quando eu atribuí o padding para dar este espaçamento aqui e aqui, o meu elemento, essa minha div, aumentou de tamanho.
Então, olha só, vou tirar aqui o padding, vou atualizar, voltou o tamanho normal. Coloco o padding, atualizo, ele aumenta o meu tamanho. Só que, de acordo com o meu layout que eu planejei, que vai envolver a responsividade, este meu elemento ele não pode ser alterado. Eu já planejei para um determinado tamanho. Então, isso pode dar problemas na responsividade. Então, eu preciso resolver isso para que o meu elemento, todas as minhas tags, o que eu for colocar, ele não altere o tamanho, ele mantenha o tamanho. Ou seja, eu quero que ele fique 200 de comprimento por 200 de altura, independente do padding que eu colocar aqui, independente deste espaçamento, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter que usar essa propriedade, que é o chamado box sizing, que vai permitir que este valor não seja somado ao meu elemento, ampliando o tamanho dele, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Nós vamos lá no principal. Então, eu vou colocar o box sizing, border box, tá? Caixa, a borda da caixa, tá? O que vai acontecer? Vou atualizar. Ele manteve o padding, ok? Mas manteve o meu tamanho, ok? Então, o box sizing, ele vai fazer com que mantenha o tamanho que eu determinei, independente do padding que eu estabeleci, ok? Então, por isso que eu estou estabelecendo aqui o box sizing, para que a gente não tenha problema no tamanho, né? E vai atrapalhar aí no nosso layout, tá certo? Então, aqui vai ficar dentro do asterisco estas propriedades, tá? Esta div aqui não precisa mais, vou apagar só, que era só para ficar visualmente bem claro, tá? Deixa eu salvar. E aqui eu não vou precisar desta div. Ok? Então, voltamos aqui ao início, tá? Para que fique bem claro mesmo as propriedades que nós estamos usando, tá? Então, agora, nós vamos começar a montar realmente o nosso menu, né? O nosso cabeçalho. Então, nós vamos lá aqui no nosso CSS e vamos começar a estabelecer. Deixa eu mostrar aqui novamente. Então, este cabeçalho, esta parte branca aqui é o header do meu HTML. Dentro do header, eu vou criar div para colocar a logomarca, tá? Com o menu. Então, eu vou fazer a estrutura desse header de uma maneira para ficar bem organizadinho. Então, vamos lá. Dentro lá do body, ok? Então, perdão, vou deixar comentado, né, para facilitar. Opa, faltou exclamação. Cadê? Então, aqui vai ser o nosso menu, tá? Dentro do menu, nós vamos começar a estabelecer, então, a nossa tag que vai ficar responsável pelo cabeçalho é o header. Ok? Dentro do header, eu vou criar a div principal, que eu vou envolver os meus elementos. Então, imagina assim, eu vou chamar de div container, vou criar essa classe, né, da div container, para estabelecer o que eu vou estar colocando aqui dentro, tá? Então, aqui eu vou criar a primeira div class, vou chamar de container, tá? Dentro aqui do container, eu vou estabelecer, então imagina que aqui eu criei uma caixa,
Não tá aparecendo porque a gente não pôs corzinha, não tem nada ainda, né? Então, eu tenho uma caixa. Dentro dessa caixa, eu vou criar uma outra, que é onde vai ter a minha logomarca. Então, div class, vou criar a classe como logo, tá? Onde eu vou inserir a minha imagem. Bom, então criei a classe container. Dentro dessa container, eu tenho a minha classe logo. Então, agora eu preciso chamar a minha imagem, tá? Só que o que eu já salvei para adiantar, tá? Então, dentro aqui da pastinha IMG, que nós já havíamos criado, eu peguei uma imagem aleatória no Google, tá? E dei o nome de logo e coloquei dentro da minha pastinha. Então, salve uma imagem da sua preferência, né? Como logomarca. E salvem dentro da pastinha de imagens que vocês criaram aí no projeto. Se criou igual a minha, vai estar como IMG, tá certo? Então, só para lembrar, lá na estrutura, não vai dar para mostrar, tá na outra tela. Mas assim, você vai abrir lá o seu projeto e vai ter a pastinha IMG que está vazia. Então, você salve a imagem que você quer como logomarca dentro dessa pastinha. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esta imagem para poder mostrar lá no navegador, tá? Então, o IMG, vou dar o caminho. Então, a minha imagem, ela está dentro da pasta IMG. Olha lá, dentro de IMG, ele já localizou a logo.jpg. Ok, tá? Não se preocupem que não tem CSS ainda, então vai ficar tudo bagunçado por enquanto. Mas nós vamos estar ajustando. Então, já mandei mostrar aqui a minha logomarca, tá certo? Bom, agora eu tenho a logo. Se vocês lembrarem aqui, no layout, eu tenho minha logo que vai ficar aqui na parte esquerda e o menu na parte direita da minha tela, tá? Então, dentro da minha classe container, ok? Eu estou dentro da minha classe container. Então, logo após a classe da logomarca, eu vou criar agora a tag, né, com a classe necessária aí para poder criar o nosso menu. Então, a tag é a nave, responsável pelo menu. Vou criar uma classe. Como nós vamos trabalhar com a responsividade, então, lembrando, né, no desktop ele tem um formato, esse meu menu. Quando nós abrirmos num celular ou num tablet, né, ele vai ter um outro formato. Então, eu vou dar este nome para essa classe, eu vou chamar de menu desk, de desktop, tá? Então, esse é o menu que vai aparecer em tela de maior resolução, ok? Bom, para criar o menu, nada mais é do que nós usarmos listas, tá? Então, nós vamos criar uma lista não ordenada, vamos colocar os itens que nós vamos usar e depois no CSS que nós vamos estilizar para ficar bonitinho como tá lá no nosso layout. Então, aqui eu vou começar criando, então, uma UL simples. Aí eu venho aqui para o primeiro item. Só vou fazer um detalhe. Olha só. Aqui, observem que a página que ela está setada, ela está em destaque. Então, se eu clicar aqui no sobre, olha lá, ele ficou em negrito. Em contato, está em negrito. Ou seja, para indicar a página que eu estou, tá? Para dar este efeito, eu vou criar aqui no meu primeiro item, eu vou criar uma classe para atribuir o que tiver selecionado, tá? Então, tá aqui a minha classe.
Neste primeiro item, o que eu quero que apareça lá no navegador? Como é um link, né, que eu vou clicar e ele vai ser direcionado para algum lugar, então eu tenho que usar aqui a tag A, href, a tela vai ficar pequena porque está dividida, deixa eu tentar aumentar um pouquinho agora, href, e o que eu quero que ele, quando eu clicar no home, o que aconteça? Que ele vá para a página inicial. Quem que é minha página inicial? É o nosso index.html. Então, eu venho aqui e eu coloco index.html, certo? Depois das aspas, eu fecho, tá? E aqui, entre o fechamento aqui da tag, é o que vai aparecer no navegador. Então, eu quero que seja home. Então, olha só, criei o primeiro item da minha lista, coloquei uma classe, tá? Que é para quando ele estiver selecionado, ou seja, quando o link que estiver clicado, né, selecionado, vai ficar em negrito. Tudo isso nós vamos trabalhar no CSS. Então, já estou deixando tudo preparado. Então, criei o primeiro item. Esse primeiro item, eu estou mandando ele setar para o index.html, ou seja, quando eu clico... Deixa eu diminuir aqui. Bom, quando eu clico... Abriu no original. Quando eu clico, tá? Então, por exemplo, ó, estou no sobre... Cliquei no home, ele vai para a página inicial, o index.html, tá? Então, foi isso que eu fiz. Este texto é o que aparece lá no navegador, certo? Então, eu criei aqui o primeiro. Então, vamos para o próximo item. O próximo é o sobre. Então, vou colocar aqui a minha lista, o primeiro item da minha lista, tag A, href. Depois, por enquanto, não vai ter, vai dar erro na hora que a gente clicar, porque eu ainda não criei. Vamos criar depois. A minha página, para ela listar, que vai ser a página de sobre, vai chamar sobre.html, tá? Fechei aqui e aqui é o sobre, tá? O próximo, li, href, e a última vai ser contato.html, fechei, contato. Certo? Então, tá aqui os três. Salvei, vou atualizar. Lembrando que não tem CSS, então tá tudo bagunçado, tá? Então, tá aqui a home, que é a única que não vai dar erro. O sobre vai dar erro porque ele não achou, né, essa página, tá? E a mesma coisa para contato, mas já tá o link aqui. Então, para evitar esse erro, o que nós já vamos fazer? Junto aqui onde está o index, vamos lá em novo arquivo, vamos deixar lá o primeiro exatamente como escrevemos aqui, tá? Então, vou pôr sobre.html, tá? Vai estar vazio, não tem problema, depois a gente vai se preocupar com isso. E o outro é o contato.html. Vou fechar aqui, porque eu não vou mexer agora, tá? Vou salvar e vou atualizar o meu navegador. Então, quando eu clicar agora no sobre, vai mostrar uma página vazia, porque não tem nada, mas não dá aquele erro da página não encontrada, ok? Então, tá aqui o meu menu, né, com a minha logomarca, bonitinho. Vamos tirar o espaçamento aqui. Então, tá aqui o nav,
né, a minha div class do container envolvendo tudo. Então, observa que dentro do header eu tenho um container que está envolvendo a minha logomarca e o meu menu, tá certo? Então, esta é a primeira parte. Ok, agora nós temos que usar o CSS para poder deixar com aquela cara mais bonitinha. Vamos ajeitar agora o nosso documento aqui. Então, vamos lá no nosso CSS e nós vamos começar a mexer no estilo. Então, primeira coisa, lembrando aqui, ó, eu criei uma classe que eu chamei container, que é a classe que vai envolver tudo. Então, aqui, o que eu vou definir, tá? Eu vou chamar a classe. Aqui na minha classe, eu vou estabelecer primeiro o tamanho máximo da minha tela, tá? O comprimento máximo desta tela. Então, eu vou usar aqui a propriedade max width e vou colocar 1280 pixels. Depois podemos mudar também, tá? Aí, o que eu vou estabelecer? Ó, salvei por enquanto, ok? O que eu vou estabelecer agora? A margem deste container. Imagina que eu tenho uma caixa aqui envolvendo tudo, tá? Então, este container, eu quero que a margem ela seja 0 aqui em cima e aqui embaixo, tá? E o navegador vai colocar para mim uma margem automática, de acordo com o navegador, aqui na esquerda e na direita, tá certo? Bom, fazendo a mesma ideia, eu vou colocar um padding, também 0 em cima e embaixo, e vou colocar 2% nas extremidades, esquerda e direita, tá? Depois, com os elementos aqui, vai ficar mais fácil a visualização e também, lógico, eu já fui testando, né, alguns valores, daí depois vocês também podem ajustar, ver de acordo com, dependendo do conteúdo que vocês vão querer colocar também de alteração, tá? Então, tá aqui. Por enquanto não altera nada, né? Basicamente não está mostrando visualmente ali nada. Então, nós vamos começar a configurar o menu, tá? Vamos deixar o menu mais bonitinho. Então, vou colocar aqui o comentário. Então, identificando que agora é o código do menu, tá? E aqui, ó, eu vou chamar lá o header. E eu vou estabelecer o seguinte, deixa eu mostrar aqui, eu vou estabelecer assim, opa. Lembrando que este é o meu cabeçalho, e eu vou estabelecer o espaçamento interno do meu cabeçalho, então isso aqui e as laterais, tá? Então, eu testei aqui já, então para ficar desse visual aqui, eu coloquei 8 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais, tá? Então, é isso que eu vou estabelecer. E vou colocar a altura deste meu cabeçalho. Então, vamos lá. Então, aqui no header, eu tenho o meu padding. Como eu falei, eu coloquei 8 pixels, que eu achei que ficou bacana, e 0. E agora eu vou colocar a altura do meu cabeçalho, que é o height. A altura eu testei aqui, ficou bacana, no meu gosto, 90 pixels. Tá? Então, ele ficou. Então, eu estou estabelecendo, olha, essa minha tela, a resolução dela é bem grande, tá? Então, olha, o 1280, ele deu esse espaçamento aqui. Depois vocês vão ver como que vai ficar ajustado. Bom,
Então, coloquei uma altura de 90 pixels. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou ajustar esta imagem para ficar dentro do meu header, dentro desse meu tamanho, tá? Então, vamos lá. Lembrando que a imagem, ela está dentro da classe logo. Então, eu vou chamar o logo e vou colocar. Primeiro ponto, tá? Para ajustar os elementos, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma propriedade que chama float. Eu vou mandar o elemento, né, flutuar numa posição. Então, o menu, eu quero que ele flutue à esquerda, a logomarca à esquerda e o menu à direita, para que eles se ajustem e acomodem na tela e fique certinho, tá? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, logo, chamo a propriedade float e mando ele flutuar à esquerda primeiro, tá? Bom, depois eu coloco do menu. Vamos concluir aqui tudo que for da logomarca. O que está faltando? O tamanho, tá? Então, eu venho aqui, olha, dentro da classe logo, eu tenho a imagem, tá? Aí, o que eu vou falar? A altura, eu vou colocar 70 pixels. Opa. Lembrando, se eu coloquei o cabeçalho 90, a minha imagem ela tem que ser menor para caber dentro deste espaço, certo? Então, olha só, tá? Então, flutuou um para cá, outro para lá. Não tá terminado ainda. Então, mas olha lá, ajustei o tamanho da logomarca, tá? E ajustei aqui no com os espaçamentos, com as propriedades. Então, olha só. Ah, mas, professora, eu quero a logomarca maior, tá? Então, o que acontece? Aqui, primeira coisa, vocês têm que aumentar o tamanho do seu cabeçalho, tá? Porque senão, o que vai acontecer? Deixa eu diminuir aqui. Porque agora é só mais o CSS e a tela fica menor. Ok. Então, o que acontece? Eu falei que era 90. Se eu colocar aqui, ó, na minha logo, eu chego aqui e falo assim, eu quero 100, tá? Não vai mostrar aqui, porque logo abaixo nós temos o banner. Como nós não temos nada, veja se vocês conseguem enxergar. O meu limite está aqui. Então, o que acontece se eu aumento diretamente aqui, eu ultrapasso o tamanho do meu cabeçalho? Essa logomarca, ela vai sobrepor, né? Vai ultrapassar o espaço aqui desse cabeçalho, tá? Então, só tomem cuidado com isso. Voltar aqui os 70 pixels, tá? Certinho. Bom, aí agora vamos ajustar, vamos pegar esse menu aqui, vamos começar, né, para deixar organizado. Então, vamos lá. Eu chamei lá no index a classe do nav menu desk, tá? Então, nós vamos lá no CSS, eu vou chamar o nome que eu dei, exatamente como eu escrevi, menu desk. Primeira coisa, vou mandar flutuar à direita. Olha lá, vai para lá, tá? Então, já dei essa separação. Então, um tá no cantinho, o outro no outro canto, tá certo? Continuando. Agora eu vou ajustar essa lista, tá?
Então, novamente, eu já testei, né, alguns valores aqui. Pô, fiquem à vontade para poder mexer, né, e ver outras opções. Mas aqui neste caso, eu vou chamar o meu menu desk, o L. Menu desk, o L, que é eu quero a minha lista, né, do meu menu. Vou colocar aqui posição relativa, ou seja, vai me permitir fazer os ajustes no tamanho, né, das margens do topo, bottom, left e right, tá? Que mais aqui que eu posso colocar? A margem, tá? Margem top. Então, aqui, esta margem, eu vou dar um espaçamento aqui para ficar mais bonitinho. Então, olha aqui, margem top. Vou colocar 30 pixels, tá? 30 pixels. Então, vamos lá, deixa eu salvar. Deixa eu ver se eu só salvei, vou atualizar, tá? Então, eu dei este espaçamento aqui, tá? A margem top, ou seja, aqui de cima, eu coloquei 30 pixels. Bom, vamos continuando para ver o que está faltando para, olha lá, os 30 pixels. Opa! Então, agora falta alguns detalhezinhos, né? Então, as listas, os itens da minha lista. Vamos organizar agora os itens da minha lista. Então, vamos lá. Os itens da lista, tá? Ele tá dentro da classe menu desk. E se a gente olhar aqui no código, os itens, eles estão dentro de um link, tá? Então, eu tenho que vir aqui, menu desk, que é o meu link. Aí, olha, aqui é meu, né, de acordo com o meu layout. Eu coloquei aqui o color, eu escolhi aqui este, ó, hot pink. Lógico que vocês fiquem à vontade para poder, né, tudo vai depender do tema, do que vocês estão fazendo, tá? Então, atualizando aqui, ó, ele já vai ficar rosinha, tá? Mais para um rosinha mais forte. Ok. Ele padrão, tá? O link, ele tem este sublinhado. Eu não quero, então eu vou tirar. Propriedade que tira isso é o text decoration. Aí eu vou colocar none. Ou seja, nenhum, tá? Sumiu. Não quero nada. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que tá faltando. Bom, deixa eu dar um espaçamento. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu pus um espaçamento aqui interno, então vou ter que pôr um padding aqui para dar este espaçamento, tá? Então aqui, olha, vamos lá, menu desk, para os itens da lista, eu vou colocar um espaçamento, padding 0 em cima e embaixo, tá? E 10 pixels esquerda e direita, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, este espaçamento, ó, este padding é para cada elemento, tá? Da minha lista. Então, nesse primeiro, eu tô colocando 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, aqui. Ou seja, para cada elemento, esquerda e direita, eu estou colocando 10 pixels. Quiser maior,
mais espaço, aumenta o valor, quiser menos espaço, diminui esse valor, tá certo? Bom, vou colocar a fonte. Então, deixa eu pegar aqui a fonte. O widget, eu vou colocar, como eu vou destacar, eu quero destacar o meu menu em negrito, então eu vou deixar padrão, né? Para quando der o negrito, ele dá um destaque legal, tá bom? Então, coloquei o light, que é o clarinho, padrão. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar estes itens aqui em linha, né? Eu preciso colocar em linha. Então, propriedade que me faz isso. Display inline block. Então, tá aqui, certo? Então, já tá começando a ficar bonitinho. Então, tá aqui, logomarca, né? Vendo aqui, olha, o que tá faltando? O destaque para quando eu clicar. Observe que tem o efeito que é o hover, né? Eu passo o mouse por cima, ele dá o sublinhado para indicar, né, o que eu tô passando por cima. Então, eu tenho que deixar isso aqui em negrito e a propriedade aqui do hover. Então, vamos lá, tá? Então, vamos primeiro dar o destaque do select. Então, vamos lá. Menu, desk. Olha só o caminho, tá? Eu preciso chegar no item aqui. Então, eu tenho o menu desk, que é a minha classe. Dentro dessa classe, eu tenho o li, tá? E eu tenho o select. Então, eu tenho que ir daqui, aqui, aqui, para poder chegar no link, ok? Então, vamos lá. Menu desk, li, ponto. Select, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para ele ficar em negrito, né? Quando eu clicar, quando ele estiver selecionado, ele vai ficar em negrito. Então, é o fonte, weight, e agora eu quero ele em negrito, bold. Tá? Tô com ele selecionado. O sobre ele não vai mostrar, né? Tô com ele selecionado, ele vai ficar em negrito, tá certo? E o último efeito aqui do menu é o quê? Quando eu passar o mouse por cima, ele vai dar o efeito do sublinhado, tá? Então, eu vou vir aqui, vou chamar a minha classe, menu desk. Lembrando, tenho aqui o menu desk. Para eu entrar no link, eu tenho que ir aqui no A, tá certo? Então, eu venho aqui, menu desk, A, hover, ou seja, quando eu passar por cima, ele vai fazer o quê? No meu caso, o text decoration, eu vou colocar o underline. Tá? Para ele sublinhar. Posso colocar outra propriedade? Posso alterar a cor? Então, aqui dentro, eu posso simplesmente chegar e aumentar a fonte. Eu posso trocar a cor da fonte, tá? Aí é gosto, é critério, né, de cada um para poder explorar esses recursos, tá certo? Então, aqui tá tudo salvo. Tá tudo salvo, tá? Atualizando. Então, a princípio, o nosso menu está pronto. E agora, na nossa próxima aula, nós vamos colocar o nosso banner aqui dentro, com aquele menu, com o botão,
tá? Então agora tem o nosso banner com o botão, ok? Para depois nós irmos para as próximas sessões, tá? Aguardo vocês, até a próxima aula.